Você sabe o que é o acordo de não persecução civil aplicável no âmbito da ação de improbidade administrativa? Nós vamos te explicar isso no podcast de fomos dessa semana. A Lei de Improbidade Administrativa e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admitem a possibilidade de que, diante de uma situação em que se verifica a prática de ato de improbidade administrativa, o Ministério Público propor ou aceitar uma proposta de celebrar o acordo de não persecução civil. É isso mesmo, um acordo realizado entre o réu ou o futuro réu da ação de improbidade administrativa, porque esse acordo pode ser celebrado antes do ajuizamento da ação de improbidade ou quando ela já foi ajuizada, com o objetivo de encerrar a ação judicial em curso ou evitar o ajuizamento dessa ação judicial. Porém, o acordo de não persecução civil jamais poderá ser interpretado como uma medida que impossibilita, inviabiliza a aplicação dos valores que norteiam a ação de improbidade administrativa. Esse acordo somente é possível e será aceito pelo Ministério Público se o indivíduo que incorreu em ato de improbidade administrativa, ao celebrar o acordo, reparar o prejuízo ao erário e ainda aceitar eventuais termos colocados pelo Ministério Público, que seriam uma espécie de sanção pelo ato de improbidade administrativa. Esses acordos geralmente acabam conferindo uma rapidez considerável na solução de uma situação jurídica que, se fosse levada a uma ação junto ao Poder Judiciário, poderia durar anos. E, além disso, atende o que nós temos na Constituição Federal, consagrado no artigo 5º, inciso 78, de assegurar a duração razoável do processo, seja judicial ou administrativo, já que o acordo de não persecução civil pode ser celebrado tanto antes do ajuizamento da ação de improbidade administrativa, hipótese em que essa ação não será ajuizada, ou após o ajuizamento, situação em que a ação ajuizada será extinta com o julgamento de mérito, mas sem que haja necessidade de uma sentença condenatória do réu, já que houve uma composição de interesses realizados entre o réu da ação de improbidade administrativa e o Ministério Público, que é o legitimado ativo para propor essa ação e para movê-la até o final. Portanto, nós temos no sistema processual de tutela dos interesses difusos esse instrumento muito importante, pouco conhecido e que deve ser usado de forma muito mais acentuada, já que protege ao mesmo tempo o interesse público, uma vez que aquele que celebra o acordo de não persecução civil não estará isento de consequências da prática do ato administrativo, mas também permite uma solução rápida, efetiva e exemplar para aqueles que eventualmente ou irão figurar como réus numa futura ação de improbidade ou já figuram como réu nessa ação de improbidade administrativa. Temos aqui um instituto processual que atende aos valores e princípios que hoje regem o processo civil e que deve sim ser estimulado, deve sim ser empregado de forma mais consistente, já que traz múltiplas vantagens e múltiplos ganhos para as partes envolvidas na ação de improbidade administrativa, seja essa ação uma ação já ajuizada ou uma ação que virá a ser ajuizada, mas que o acordo de não persecução civil acaba resultando numa composição entre as partes, sem que haja necessidade de percorrer anos de disputas judiciais e de teses jurídicas, recursos e demais expedientes que podem retardar o fim da ação de improbidade administrativa e, inclusive, retardar a recomposição de eventual prejuízo ao erário, já que os prejuízos que foram
verificados no ato de improbidade poderão estar contemplados e ser ressarcidos no âmbito do acordo de não persecução civil. Gostou do podcast Grifon dessa semana? Eu espero que sim. E lembro vocês que nós tivemos mudanças significativas na lei de improbidade administrativa. Essas mudanças serão objetos de um curso em breve aqui na Grifon EAD. Aguardem esse curso, mas antes disso, eu convido vocês para conhecer os demais cursos do EAD Grifon. Você pode acessar nossa plataforma de educação à distância acessando o endereço que aparece aí na tela e já começar agora a se capacitar para atuar no setor público, seja como agente público, agente político, como advogado que defende interesses de servidores públicos ou até cidadão que quer conhecer mais do universo do direito público brasileiro. Também lembro que os nossos podcasts são publicações semanais que trazem sempre conteúdos atualizados e de relevância para os municípios de todo o país. E para você ser informado do nosso próximo podcast de forma imediata assim que for publicado, peço que você ative a notificação no nosso canal no YouTube ou na sua plataforma de streaming digital. Porque a semana que vem a gente está de volta com mais um podcast para vocês. Até lá!